A 20ª sessão extraordinária do ano de 2013 vota em segunda discussão a lei orçamentária do município e em primeira discussão o projeto que regulamenta os deveres e benefícios do conselheiro tutelar. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão extraordinária desse dia 27 de dezembro de 2013. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 047/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do referido projeto. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017 e da outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 047/2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017 da outras providências de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 031/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do referido projeto. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2014 e da outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 031/2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2014 e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 049/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do referido projeto. Estima a receita fixa despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2014. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 049/2013, que estima a receita e fixa as despesas do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2014, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 063/2013, que dispõe sobre a organização e eleição do Conselho Tutelar do município de Bertioga. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes, CESAS, em conjunto com a Comissão de Análise Jurídica, CAGE. Até aqui. O ilustre prefeito do município de Bertioga, Dr. José Mauro Dedemo Orlandini, no exercício de suas atribuições regimentais, apresenta para discussão e votação projeto de lei registrado sob o número 063/13, com a ementa seguinte. Dispõe sobre a organização e eleição do Conselho Tutelar do município de Bertioga. Em anexo, segue a mensagem explicativa, dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é complexa, tratando de toda a matéria referente ao Conselho Tutelar de Bertioga. Proposta delineada em 56 artigos, divididos em 8 capítulos, onde o primeiro trata das questões gerais sobre a matéria. O segundo versa sobre a instância eleitorais, que são as responsáveis por todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares. O capítulo seguinte trata de quais os requisitos que são necessários para que um cidadão possa ser candidato e conselheiro e como ele deve fazer para registrar sua candidatura. O capítulo 4 explícita como se dará a propaganda eleitoral dos candidatos delineado e que é
e que é regular em matéria de divulgação de candidatura e que não é. O capítulo 5º informa como se dará a proclamação dos resultados, nomeação e posse dos eleitos, encerrando o processo de escolha daqueles que vão ser os conselheiros tutelares no exercício de tal importância função. O capítulo 6º atribui as competências e atribuições do Conselho Tutelar, bem como se dará seu funcionamento. O capítulo seguinte versa sobre a remuneração e direitos sociais dos conselheiros e ainda dos deveres funcionais daqueles. Por fim, o capítulo 8º encerra as disposições finais e transitórias acerca da matéria. Sobre o aspecto jurídico e da assistência social, a proposta se enquadra nos objetivos próprios e ainda se submete à legislação federal que rege a matéria. Isto posto, do ponto de vista técnico, referente a cada uma dessas comissões permanentes que subscreve esse parecer, a proposta reúne condições de normal tramitação, cabendo ao douto plenário a sua votação e discussão. Eis o parecer em conjunto. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Eu vou convidar o Pacífico para 50 e poucos artigos, tá bom? Eu gostaria de convidar o vereador Pacífico para que assuma a primeira secretaria e faça a leitura do... Onde que está? Obrigado, vereador Alecrim. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Capítulo 1º, Disposições Gerais. Artigo 1º. A organização e eleição do Conselho Tutelar do município de Bertioga reger-se-á pela que dispõe a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, pelos parâmetros definidos nessa lei. Artigo 2º. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. O Conselho Tutelar é o órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, composto de 5 membros titulares e 5 suplentes, para mandato de 4 anos, permitida uma única recondução mediante novo processo de escolha. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e fiscalização do Ministério Público, conforme os termos nos artigos 139 da Lei Federal nº 8.069 de 90. Parágrafo único. O CMDCA poderá contratar empresa ou fundação para organizar e executar o processo eleitoral de escolha dos conselheiros tutelares. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. O CMDCA indicará a comissão eleitoral responsável pela organização do pleito, bem como toda a condução do processo eleitoral. Parágrafo 1º. Para compor a comissão eleitoral, o presidente do CMDCA escolherá um representante da entidade governamental e 2 representantes de entidades não governamentais. Parágrafo 2º. Os membros da comissão eleitoral, desde a data de início dos pedidos de registros de candidaturas, deverão manter plantões em local especificado na resolução, apto a receber documentações, recursos e impugnações, bem como para fixar editais ou comunicados aos interessados e ao público em geral. Em discussão, artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 5º. O CMDCA expedirá até o 6º mês do último ano de mandato dos conselheiros tutelares resolução normativa, estabelecendo todo o procedimento necessário, inclusive definindo datas, inclusive para publicação de comunicados e editais de interesse dos candidatos, estabelecendo critérios e definindo a documentação necessária, visando a realização de eleição para a escolha dos membros, que serão eleitos nos termos da legislação federal para compor o Conselho Tutelar de Bertioga. Parágrafo 1º. O prazo para o registro de candidaturas terá duração de no mínimo 10 dias e será precedido de ampla divulgação. Parágrafo 2º. A campanha eleitoral estender-se-á por período não inferior a 10 dias e nem superior a 20 dias. Parágrafo 3º. A resolução deverá estar perfeita consonância com a legislação municipal e federal que versem sobre a matéria.
Parágrafo 4. A resolução será publicada na imprensa oficial por no mínimo 2 vezes, com intervalo entre a primeira e segunda publicação de 15 dias no mínimo, ambas com pelo menos 15 dias antes do início do prazo para registro das candidaturas. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Capítulo 2º das instâncias eleitorais. Artigo 6º. Constitui instâncias eleitorais. Inciso 1º. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Inciso 2º. A Comissão Eleitoral. Em discussão, o artigo 6º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 7º. Compete ao CMDCA. Parágrafo 1º. Inciso 1º. Formar a Comissão Eleitoral. Inciso 2º. Expedir as resoluções acerca do processo eleitoral. Inciso 3º. Julgar os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Eleitoral e as impugnações ao resultado geral das eleições nos termos desta lei. Inciso 4º. Publicar o resultado geral do pleito, bem como proclamar os eleitos e empossá-los. Em discussão, o artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 8º. Compete à Comissão Eleitoral. Inciso 1º, dirigir o processo eleitoral. Inciso 2º, adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito. Inciso 3º, publicar a lista dos mesários e dos apuradores de votos. Inciso 4º, receber e processar as impugnações apresentadas contra mesários e apuradores. Inciso 5º, analisar e homologar o registro das candidaturas. Inciso 6º, receber denúncias contra candidatos nos casos previstos nesta lei, bem como adotar os procedimentos necessários para apurá-los. Inciso 7º, processar e decidir em primeiro grau as denúncias referentes à impugnação de candidaturas. Inciso 8º, publicar o resultado do pleito, abrindo prazo para o recurso nos termos desta lei. Em discussão, o artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Capítulo 3º dos requisitos e do registro das candidaturas. Seção 1. Requisitos. Artigo 9º. A candidatura à função de conselheiro tutelar será individual. Em discussão, artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 10º. Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os que preencherem os seguintes requisitos. Inciso 1º. Reconhecida idoneidade moral comprovada através dos seguintes documentos. Certidões... A linha A. Certidões negativas expedidas pelos cartórios dos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal e Estadual e, na hipótese de haver ocorrências, a certidão de objeto e pé do respectivo processo. A linha B. Declaração de idoneidade firmada do próprio punho sob pena de caracterizar o crime de falsidade ideológica na forma do artigo 299 do Código Penal. Inciso 2º, idade superior a 21 anos. Inciso 3º, residir no município de Bertioga mais de 2 anos. Inciso 4º, estar no gozo dos seus direitos políticos. Inciso 5º, apresentar no momento da inscrição certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente. Inciso 6º, comprovação de experiência profissional de no mínimo 24 meses em atividades na área da criança e do adolescente, mediante o competente currículo documentado. Inciso 7º, possuir carteira nacional de habilitação em pleno vigor. Inciso 8º, tirar nota igual ou superior a 7 em prova de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que será formulada pela Comissão Eleitoral com no mínimo 10 dias e no máximo 20 questões objetivas ou expressa, e também passar em exame ou teste de avaliação psicológica elaborada por psicólogos da rede pública municipal. Parágrafo único. O candidato que for membro do CMDCA e que pleitear a função de conselheiro tutelar deverá renunciar ao mandato até a data de sua inscrição para o Conselho Tutelar. Em discussão, artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Seção 2, registro. Artigo 11º. O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato em requerimento assinado e protocolado junto ao CMDCA, devidamente instruído com todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos estabelecidos por esta lei. Parágrafo único. Cada candidato poderá registrar, além do nome, um codinome e terá um número oportunamente sorteado pela Comissão Eleitoral. Em discussão, o artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 12º. Encerradas as inscrições, a Comissão Eleitoral analisará e homologará o registro das candidaturas, devendo antes oficiar ao Ministério Público para que este se manifeste acerca do registro das candidaturas, podendo apresentar impugnação. 12º?
Em discussão, o artigo 12º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 13º. Indeferido o registro, o candidato será intimado por edital dentro do prazo de 2 dias contados da data da publicação da intimação para apresentar o recurso dirigido à comissão eleitoral, que publicará a sua decisão. Em discussão, o artigo 13º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 14º. Analisados e homologados todos os registros com a manifestação do Ministério Público, a Comissão Eleitoral publicará a relação dos candidatos que tiverem os registros de suas candidaturas deferidos, momento a partir do qual qualquer cidadão, dentro do prazo de 2 dias, contados da data da publicação do registro, poderá impugnar a candidatura mediante petição por escrito, fundamentada e instruída com a devida comprovação do fato, cópia do cadastro da pessoa física, o CPF, e da célula do Registro Geral, RG, e também assinada. Em discussão, o artigo 14º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Eu tinha mais 2 parágrafos desse aqui. Artigo 15º. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o CMDCA publicará a relação dos candidatos habilitados. Em discussão, o artigo 15º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Seção 3. Realização do processo de escolha. Artigo 16º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será convocado pelo CMDCA mediante edital publicado e ocorrerá sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Em discussão, o artigo 16º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 17º. A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos pela postura municipal e garantirá a utilização por todos os candidatos em igualdade de condições. Em discussão, o artigo 17º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 18º. As cédulas serão confeccionadas pela Prefeitura mediante modelo aprovado pelo CMDCA e serão rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral, pelo presidente da mesa receptora e por um mesário. Parágrafo 1º. O eleitor poderá votar em até 3 candidatos. Parágrafo 2º. Nas cabines de votação serão afixadas listas com relação de nomes, condinomes e número dos candidatos ao Conselho Tutelar. Em discussão, o artigo 18º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 19º. A Comissão Eleitoral publicará através do Boletim Oficial do Município a relação dos mesários e escrutinadores que trabalharão no pleito 10 dias antes da eleição. Parágrafo único. Na impossibilidade de completar seu quadro de mesários e escrutinadores, conforme o previsto no caput deste artigo, o CMDCA de Bertioga e a Comissão Eleitoral ficam autorizados a convocar outros candidatos a serem indicados por entidades para atuarem como mesários e escrutinadores, podendo inclusive convidar as universidades, escolas, entidades assistenciais, clubes de serviços e organizações da sociedade civil para indicarem representantes para compor as mesas receptoras e apuradoras voluntariamente, respeitando-se o prazo de 10 dias antes das eleições. Em discussão, artigo 19º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 20º. Os candidatos ou qualquer cidadão poderão impugnar a indicação de mesário ou escrutinador fundamentadamente mediante petição por escrito, acompanhada do CPF e do RG no prazo de 2 dias após a publicação do edital. Em discussão, o artigo 20º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 21º. A Comissão Eleitoral processará e decidirá as impugnações aos mesários e escrutinadores. Em discussão, o artigo 21º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 22º. Não podem atuar como mesários ou escrutinadores. Inciso 1º. Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até 2º grau. Inciso 2º. Cônjuge ou companheiro de candidato. Em discussão, artigo... Inciso 3º. As pessoas que notariamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito. Em discussão, artigo 22º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 23º. Cada candidato poderá credenciar no máximo um fiscal para cada mesa receptora ou apuradora. Em discussão, o artigo 23º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 24º. O candidato, o representante do Ministério Público ou qualquer cidadão interessado poderão apresentar impugnação à candidatura de candidato ao Conselho Tutelar por fato superveniente ao registro da candidatura dentro do prazo de 2 dias, contados da data de ocorrência do fato, sob pena de preclusão do direito. Em discussão, o artigo 24º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado.
Capítulo 4 da propaganda eleitoral, artigo 25º. O CMDCA encarregar-se-á da propaganda institucional do pleito. Em discussão, o artigo 25º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 26º. A propaganda dos candidatos somente será permitida após o registro das candidaturas deferidas. Em discussão, o artigo 26º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 27º. A propaganda eleitoral dos candidatos será realizada sob a responsabilidade dos candidatos, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados por seus simpatizantes, desde a comprovada participação do candidato. Em discussão, artigo 27º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 28º. Não será permitida a propaganda que implique grave perturbação à ordem aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa, nos termos da legislação eleitoral em vigor. Em discussão, o artigo 28º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 29º. Compete à Comissão Eleitoral, com acompanhamento do Ministério Público, processar e decidir acerca das denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo inclusive determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação de candidaturas. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral intimará o candidato para que este apresente defesa no prazo de 24 horas, a contar da data e horário de recebimento da intimação. Em discussão, o artigo 29º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 30º. Qualquer cidadão fundamentadamente poderá dirigir denúncia à Comissão Eleitoral sobre a existência de propaganda irregular. Em discussão, o artigo 30º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 31º. Tendo a denúncia indício de procedência, a Comissão Eleitoral determinará que a candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 2 dias contados da data da intimação do candidato. Em discussão, artigo 31º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 32º. Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, determinar a anexação de provas, bem como efetuar diligências. Em discussão, artigo 32º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Capítulo 5 da Proclamação, Nomeação e Posse. Artigo 33º. Encerrada a votação, se procederá imediatamente à contagem dos votos e sua apuração, sob a responsabilidade do CMDCA e fiscalização do Ministério Público. Parágrafo único. Os candidatos poderão apresentar impugnação à medida que os votos forem sendo apurados, cabendo a decisão à própria mesa receptora pelo voto majoritário, com o recurso ao CMDCA, que decidirá em 2 dias facultada a manifestação do Ministério Público. Em discussão, artigo 33º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 34º. Concluída a apuração de votos e decididos os eventuais recursos, o CMDCA proclamará o resultado, providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados com o número de sufrágios recebidos. Em discussão, artigo 34º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 35º. Os membros escolhidos titulares e suplentes serão diplomados pelo CMDCA com registro em ata e será oficiado ao prefeito para que sejam nomeados com a respectiva publicação do decreto de nomeação e em seguida empossados. Parágrafo único. Ocorrendo vacância de titular, assumirá o suplente que houver recebido o maior número de votos. Em discussão, artigo 35º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Capítulo 6º das atribuições e funcionamento do Conselho Tutelar. Artigo 36º. As atribuições e obrigações dos conselheiros e Conselho Tutelar são as constantes da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.069, de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Em discussão, o artigo 36º, em votação, que eles estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 37º. O Conselho Tutelar funcionará atendendo por intermédio de seus conselheiros, caso a caso, ininterruptamente, durante as 24 horas de todos os dias da semana, de maneira que sempre haja um conselheiro de plantão em seu local de funcionamento. Em discussão, o artigo 37º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 38º. O coordenador do Conselho Tutelar será escolhido pelos seus pares dentro do prazo de 30 dias em reunião presidida pelo conselheiro mais votado, o qual também coordenará o Conselho no decorrer daquele prazo. Em discussão, o artigo 38º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 39º. Ao procurar o Conselho Tutelar, a pessoa será atendida por um membro deste
que, se possível, acompanhará o caso até o encaminhamento definitivo. Parágrafo único. Nos registros de cada caso deverão constar, em síntese, as providências tomadas, e a esses registros somente terão acesso aos conselheiros tutelares e o CMDCA, mediante solicitação ressalvada requisição judicial. Em discussão, artigo 39º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 40º. O Conselho Tutelar manterá uma Secretaria-Geral destinada ao suporte administrativo necessário ao seu funcionamento, utilizando instalações e funcionários do Poder Público. Em discussão, artigo 40º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 41º. O Poder Executivo encarregar-se-á de viabilizar o local apropriado para a instalação do Conselho Tutelar, dotando-o da infraestrutura necessária para o funcionamento, devendo constar da Lei Orçamentária Municipal previsão de recursos para atender às despesas com sua manutenção e remuneração dos conselheiros tutelares. Parágrafo 1º. Caberá ao Poder Executivo efetuar a limpeza da sede do Conselho Tutelar regularmente e fica autorizado ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo ceder funcionário para a realização de serviços administrativos e de apoio ao Conselho Tutelar. Parágrafo 2º. Outros órgãos governamentais e não governamentais, assim como a comunidade em geral, poderão colaborar na manutenção da infraestrutura do Conselho Tutelar. Em discussão, artigo 41º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Capítulo 7, da remuneração e do controle disciplinar dos conselheiros tutelares. Seção 1, remuneração. Artigo 42º. O padrão salarial da função de conselheiro tutelar titular é correspondente ao nível 10A, recebido pelos servidores da Prefeitura de Bertioga. Parágrafo 1º. Em relação à remuneração referida no caput deste artigo, haverá descontos em favor do sistema previdenciário municipal, no caso de ser servidor público da Prefeitura, ficando esta obrigada a proceder ao recolhimento devido ao INSS nos demais casos. Parágrafo 2º. Se servidor municipal for eleito para o Conselho Tutelar, poderá optar entre o valor do cargo de conselheiro ou o valor de seus vencimentos, incorporados dentro do prazo máximo de 30 dias contados da data da posse, ficando-lhe garantido. Inciso 1º. O retorno ao cargo que exercia assim que findo ao seu mandato. Inciso 2º. A contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais. O parágrafo 3º. A remuneração paga aos conselheiros não gera vínculo empregatício com o município. Parágrafo 4º. No caso de afastamento de até 15 dias por incapacitação física, devidamente atestada pelo Serviço Médico da Prefeitura do município de Bertioga, o conselheiro tutelar receberá normalmente a sua remuneração. Parágrafo 5º. Fica assegurado ao conselheiro os seguintes direitos. Inciso 1º. Cobertura previdenciária. Inciso 2º. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Inciso 3º, licença maternidade. Inciso 4º, licença paternidade. Inciso 5º, gratificação natalina. Inciso 6º, assistência de plano médico nos moldes dos fornecidos aos servidores públicos municipais. Em discussão, artigo 42º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Seção 2. Controle disciplinar dos conselheiros tutelares. Artigo 43º. Fica criada a Comissão Permanente de Ética e Disciplina do Conselho Tutelar, instância administrativa disciplinar para o controle da conduta dos conselheiros tutelares e do funcionamento do Conselho Tutelar de Bertioga. Em discussão, o artigo 43º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 44º. A jurisdição disciplinar não exclui a comum, que poderá ser acionada independentemente da atuação da primeira. Parágrafo único. Quando o fato constituir crime ou contravenção, deverá ser comunicado às autoridades competentes, independente de apuração pela comissão disciplinar. Em discussão, o artigo 44º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 45º. A Comissão Permanente de Ética e Disciplina será composta por 3 membros da seguinte forma. Inciso 1º, um representante do CMDCA indicado pelo seu presidente. Inciso 2º, um representante do Conselho Tutelar indicado pelo seu coordenador. Inciso 3º, um representante do Poder Executivo Municipal indicado pelo prefeito. Em discussão, o artigo 45º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado.
Artigo 46º. Compete à Comissão Permanente de Ética e Disciplina dos Conselhos Tutelares. Inciso 1º. Definir seu funcionamento através do regimento interno, observando o disposto nesta lei. Inciso 2º. Emitir pareceres respondendo às consultas para orientar e aconselhar sobre ética do conselheiro tutelar. Inciso 3º. Instaurar e proceder a processo disciplinar para apurar eventual falta cometida por um conselheiro tutelar no exercício de suas funções. Inciso 4º. Aplicar sanções disciplinares. Em discussão, o artigo 46º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 47º. O CMDCA disponibilizará a estrutura administrativa para o funcionamento da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Tutelar. Em discussão, o artigo 47º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Seção 3. Infrações e sanções disciplinares. Artigo 48º. Será repreendido por escrito o conselheiro tutelar que, no inciso 1º, romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar que integre. Inciso 2º. Manter conduta incompatível com o cargo que ocupa ou exceder-se no exercício da função de modo a exorbitar sua atribuição, abusando da autoridade que lhe foi conferida. Inciso 3º. Recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso quanto ao exercício de suas atribuições quando em expediente de funcionamento do Conselho Tutelar, conforme atribuições determinadas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. A repreensão por escrito será decretada pela Comissão Permanente de Ética e Disciplina mediante provocação do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. Em discussão, o artigo 48º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 49º. Será suspenso o conselheiro tutelar que, no inciso 1º, aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do Conselho Tutelar. No inciso 2º, deixar de comparecer no plantão e no horário estabelecido. Inciso 3º, exercer outra atividade incompatível com o exercício de cargo nos termos desta lei. Inciso 4º, receber em razão do cargo honorários, gratificações, custas, emolumentos, diligências. Inciso 5º, usar da função de conselheiro em benefício próprio. Inciso 6º, reincidir em uma das condutas previstas no artigo 48 desta lei. Parágrafo 1º. A suspensão será de 30 dias sem remuneração e será decretada pela Comissão Permanente de Ética e Disciplina mediante provocação do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Considera-se reincidência quanto ao conselheiro tutelar cometer uma das condutas previstas no artigo 48 dessa lei, depois de já ter sido penalizado irrecorrivelmente por infração anterior. Em discussão, o artigo 49º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Artigo 50º. Perderá o cargo o conselheiro tutelar que, inciso 1º, infringir no exercício de sua função as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2º, cometer infração em dispositivos do regimento interno do Conselho Tutelar aprovado por resolução do CMDCA após manifestação favorável da Procuradoria-Geral do Município. Inciso 3º, for condenado por crime ou contravenção em decisão irrecorrível que sejam incompatíveis com o exercício de sua função. Inciso 4º, violar as leis municipais ou os atos normativos e ordinatórios expedidos pelo Poder Executivo Municipal. Inciso 5º, ausentar-se por 3 dias ou mais plantões consecutivos ou 5 ou mais alternados no mesmo mandato. Inciso 6º, for reincidente em uma das causas de suspensão previstas no artigo 49º desta lei. Parágrafo 1º. A perda do mandato será decretada pela Comissão Permanente de Ética e Disciplina mediante provocação do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Considera-se reincidência quanto o conselheiro tutelar cometer uma das condutas previstas no artigo 49º desta lei, depois de já ter sido penalizado irrecorrivelmente por infração anterior. Em discussão, o artigo 50º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos. Aprovado. Capítulo 8. Das disposições finais e transitórias. Artigo 51º. As publicações mencionadas nesta lei serão realizadas através do órgão de imprensa oficial do município ou em jornal de circulação em Bertioga ou região, conforme ficar estabelecido na resolução do CMDCA, prevista no artigo 5º desta lei.
Isso é uma boa ideia, né? Em discussão, artigo 51, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 52º. Para a contagem dos prazos previstos nessa lei, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento recair em feriado, ponto facultativo, sábado ou domingo. Parágrafo 2º. Os prazos somente começarão a ocorrer a partir do primeiro dia útil após a publicação. Em discussão, o artigo 52º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 53º. A decisão dos recursos interpostos contra os candidatos deverá ser proferida pela Comissão Eleitoral no prazo de 2 dias, contados do dia do término do prazo para apresentação de recurso, defesa ou impugnação. Em discussão, o artigo 53º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 54º. Poderá o Poder Executivo Municipal regulamentar esta lei por decreto, no que couber observados os dispositivos da legislação federal vigente, bem como resoluções dos Conselhos Estadual e Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõem sobre o funcionamento e fiscalização dos conselhos tutelares. Em discussão, o artigo 54º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 55º. O mandato dos conselheiros eleitos em 2013 durará até o dia 9 de janeiro de 2016. Em discussão, o artigo 55º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 57º. Fica autorizada a Prefeitura a implantar os benefícios previstos no artigo 42º dessa lei para os conselheiros eleitos em 2013, devendo assim fazer as devidas dotações orçamentárias. Em discussão, o artigo 56º, em votação... Sexto. 57º. Perdão, então. Em discussão, o artigo 57º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Agradeço o vereador Pacífico e convido o vereador Alecrim para que ele assuma a primeira secretaria. Com a palavra, vereador Alecrim. Artigo 58. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 58º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 59. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 636, de 16 de dezembro de 2004. Em discussão, o artigo 59º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 50. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 063/2013, que dispõe sobre a organização e eleição do Conselho Tutelar do município de Bertioga, de autoria do senhor prefeito. Nada mais vindo a tratar, declaro encerrada a presença em sessão extraordinária.